Saiu aí o novo trailer de Vingadores Ultimato, provavelmente o último também, e como de costume a gente tá aqui para destrinchar esse trailer e expor todas as suas partes íntimas para vocês. Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes, estou aqui eu novamente, ainda sem tripé, porque ainda não consegui recuperá-lo, deixei em um local onde não posso acessá-lo no momento, então estou improvisando aqui, por isso que o cenário está diferente das últimas vezes que vocês viram, mas o canal não pode parar, então vamos aí na gambiarra, mas vamos em frente. Eu não vou fazer novamente um frame a frame, porque iria ficar um vídeo extremamente longo e sem uma necessidade, algumas cenas a gente não precisa. Então eu assisti o trailer e reassisti, e só pra ter certeza, reassisti mais uma vez. E aí vi ele frame a frame também, que é pra dar aquela certeza maravilhosa, e daí eu peguei aí as partes que eu achei mais importantes e reuni aqui. Bom, o trailer ele funciona bastante como um previously de uma série, por exemplo, porque vocês podem reparar que as cenas em preto e branco, bem lá do início do trailer, é tipo pra gente se lembrar de algumas coisas importantes que aconteceram e que a gente precisa lembrar para que a gente entenda todos os acontecimentos aí de Vingadores Ultimato. A primeira coisa que a gente observa desse previously que eles fizeram é justamente a genialidade do Tony Stark, né? Logo no início ele fala, parece que fazem 1000 anos que eu consegui sair daquela caverna e me tornei o Homem de Ferro. É pra gente se lembrar que lá em 2008, quando ele ficou preso numa caverna praticamente sem recursos, ele conseguiu fazer uma armadura e escapar de lá, do cativeiro dele. Então ali no meio de uma nave espacial, junto da Nebula, duas coisas extremamente tecnológicas, ele com certeza vai conseguir se salvar, porque ele é um gênio. Depois a gente vê o Capitão América lá em Capitão América o Primeiro Vingador, quando ele entra naquele suporte que tá lá um cara fazendo a posição de sentido para que ele possa ver ali o rostinho dele naquele lugar. A gente vê ele todo franzino, a gente vê ele baixinho e etc. Isso é para lembrar primeiro do tempo em que ele vivia, porque ele está falando num mundo que mudou, ou seja, ele não é dessa época, ele é de uma época antiga, ele é de 1950 e pouco, então ele está deslocado no tempo. Então é para lembrar a gente que ele não pertence a este mundo, ele não pertence a essa era agora. E ao mesmo tempo a gente também tem que lembrar a natureza dele, a essência dele, que é um cara simples, era um cara franzino que adquiriu os poderes de um frasco, como disse o próprio Homem de Ferro. Então a gente precisa lembrar disso. O tempo dele, que é de antigamente, e a gente tem que lembrar também da natureza dele. A gente vê aí agora o Gavião Arqueiro, ele tá treinando alguém, e pra mim isso aí é pré-estalo ou talvez no momento do estalo. Por que eu tô falando que é isso? Porque, primeiro, ele não tá com aquele corte de cabelo do Neymar, e segundo, que ele tá feliz aí, ele tá treinando essa menina, ela acerta, né, bem na mosca, bullseye, bem certinho ali no alvo, e ele fica muito feliz, faz um high five com ela e etc. Mas ele tá feliz. Se fosse na hora do estalo, depois do estalo, aliás, ele não ia estar feliz assim, porque ele teria perdido os entes queridos dele, que ele acaba virando o Batman depois, né? Porque ele vira o cara renegado, o cara sem família e etc. A gente percebe aí que ele tá com essa menina que muito provavelmente é a filha dele, que vai se tornar a Gavião Arqueira no futuro, e lá atrás a gente consegue ver que tem pessoas também. A gente tem uma mesa e tem uma mulher, aparentemente. Essa mulher pode ser justamente a mulher dele, e o filho dele também pode estar lá, né? Porque ele tem 2 filhos e a mulher dele, né, claramente ali. Eu acho que essa cena pode ser justamente na hora em que o Thanos estala os dedos. Eu acho que seria uma cena muito interessante, ele tá super feliz e aí o Thanos estala o dedo, e daí ali todo mundo ali, a filha dele pode virar pó, e ele olhar pra trás e tá a mulher e o filho também virando pó, ele sem entender o que aconteceu, simplesmente eles desapareceram ali na frente dele. Outras pessoas estão dizendo que ele pode, na realidade, ficar com a filha dele, né? A filha dele permanece viva e o filho e a mulher acabam desaparecendo, e aí ele vai aí numa guerra muito louca, mas talvez com a filha dele, ou treinada já, ela possa se defender melhor e ele ir pra guerra de fato. Logo depois da gente ver ele todo felizão, a gente vê ele já como Ronin, com o cabelo do Neymar, e ele vira na chuva, ele tá aí provavelmente no Japão, né, parece ser em Tóquio talvez, e ele vira, a gente sabe que nessa cena aí é quando ele encontra a Viúva Negra. Essa cena é uma cena muito importante, não pelo que tá nela, mas pelo que a gente ouve nela, porque a gente ouve uma pessoa falando.
Eu vou ler aqui a frase que essa pessoa fala, que é para eu não falar errado. Essa pessoa fala: só podemos fazer o nosso melhor, e às vezes o melhor que podemos fazer é recomeçar. Nessa hora a gente vê que a Scarlett Johansson é a Viúva Negra que tá aparecendo, mas não é ela que diz essa frase. Quem diz essa frase é Peggy Carter. O interesse amoroso do Capitão América é quem fala essa frase, e ela fala isso em Guerra Civil, quando o Capitão América vai lá encontrar ela, né, que ela tá velhinha já, ela reaparece, e eu acho que tudo nesse trailer tem um motivo pra tá aí, e se ela tá falando isso, esse trailer justamente funcionando como um previously, eu acho que Peggy Carter deve aparecer e deve ter uma grande importância em Ultimato. Outra coisa que me faz acreditar que a Peggy vai ter uma grande importância é justamente essa cena aí, que mostra o Capitão carregando o caixão dela e chorando. Isso aconteceu em Capitão América Guerra Civil. Ele tá sentindo muito a perda dela, porque afinal de contas ela foi a mulher que ele amou. E quando ele acordou, ele ainda amava ela, porque afinal de contas ele morreu amando ela, né? Morreu não, ele foi congelado amando ela, e pra ele nem um segundo se passou. Então quando ele acordou de novo, ele ainda amava aquela mulher que acabou morrendo ali. Então era o amor da vida dele e ele sofre muito por perder ela. E se houver realmente viagem no tempo, a gente pode ver o Capitão reencontrando Peggy Carter, o que pode ser uma coisa interessante. Há teorias de que o Capitão queira ficar no passado, ou pelo menos ele vai ter essa decisão muito importante para tomar, aliás. Porque ele vai ter a decisão de voltar para o tempo dele e lá ele poder combater o Thanos, por exemplo, ou abrir mão mais uma vez da mulher que ele ama, que ele amou, e ir para uma realidade, né, para um futuro onde ela não mais existe e deixar ela ali, que é a mulher que ele sempre quis, mais uma vez ali sozinha, se sacrificando mais uma vez, porque a primeira vez ele já se sacrificou deixando ela e agora ele vai ter que fazer o mesmo ou não. Na cena seguinte a gente vai a Asgard e a gente vê o Thor com Odin. A gente percebe que o trailer ele traça algumas relações e essas relações devem ser muito importantes. No caso, a gente tem uma relação muito forte do Tony com a Pepper, porque afinal de contas ele fala dela, ele grava uma mensagem para ela e ele fala que ele quer fazer mais um último esforço, uma última surpresa para ela, dar uma última coisa para ela. Depois a gente vê uma relação muito forte do Capitão com a Peggy Carter também. A gente também tem uma relação muito forte, aparentemente, da Viúva Negra com o Gavião Arqueiro, né? E a gente tem, por último, essa relação do Thor com o Odin, com o pai de todos. Cada relação tem um valor específico, cada um deve significar uma coisa dentro do filme, cada um deve fazer com que um personagem se esforce mais pelo outro por conta da sua relação. No caso do Thor, o que deve significar é justamente o peso de ser o rei. Afinal de contas, ele herdou o reino logo que o pai dele morreu, e segundos depois do pai dele morrer, a Hela chegou e aí começou toda a derrocada. Ele, quando Thanos chegou, perdeu boa parte do povo dele que estava dentro daquela nave, daquele cruzador. Muita gente de Asgard morreu, e depois a segunda casa dele, que ele adotou também, que era a Terra, muita gente morreu. Então ele sente um peso muito grande por conta de ser rei e por não ter dado conta do recado. Ou ele deu conta do recado, mas ele foi o cara que não acertou na cabeça, ele foi no peito, e por conta disso, metade da vida de todo o universo acabou. Essa cena eu quis colocar aí justamente pra gente ver que existe sim um salto temporal dentro do filme, e é de um tempo considerável. Por que essa cena é importante pra gente perceber isso? Pelo cabelo da Viúva Negra. A gente vê que o cabelo dela embaixo está loiro, mas em cima está ruivo. Ela deixou o cabelo crescer, então passou muito tempo desde o estalo até esse momento aí dessa cena. Algumas informações dizem que o filme se passa 5 anos depois do estalo de dedo de Thanos. Então depois de 5 anos é que eles vão começar a conseguir ir atrás de tudo que aconteceu, ir atrás de Thanos, voltar no tempo e fazer essas coisas. Logo depois a gente vê o Homem-Formiga, ele está em frente a uma casa, a casa parece um pouco abandonada, tem alguns matos crescendo aí, e a gente vê que bem em frente tem um poste e tá vários cartazes de pessoas desaparecidas. E aí ele começa a ver que muitas pessoas desapareceram, ele não entende o que está acontecendo. Ele deve ir atrás da família dele, não deve encontrar ninguém, e aí por último ele deve ir até os Vingadores. Logo em seguida a gente vê o Gavião Arqueiro, o Ronin, correndo aí em um lugar com a luz vermelha, e esse lugar com a luz vermelha tem vários canos. Ele tá correndo e então tem uma explosão atrás dele. O que chama muita atenção nessa hora é que ele tem um dispositivo no braço dele, e esse dispositivo pode ser um dispositivo de viagem no tempo ou um dispositivo para manter eles naquele momento do tempo ali, um dispositivo que faz com que eles não perturbem, por exemplo, a realidade. Isso porque em algumas fotos a gente já viu
que o Tony aparece no meio da Batalha de Nova York. Ele tem um dispositivo nas mãos, parece um relógio, aquele dispositivo. Óbvio, foi uma foto tirada, eles podem ter mudado esse relógio digitalmente para ele ficar maior e com uma luz mais forte, etc. Mas a gente imagina que seja esse tal relógio aí, esse dispositivo, para que eles consigam viajar no tempo. A gente vê o Thor invocando o poder dele, a gente não consegue saber que lugar é esse, mas eu poderia sugerir, né, imaginar que esse lugar é Wakanda. Eu imagino que o Thor deve revisitar Wakanda em algum momento, que foi o lugar onde tudo aconteceu, e é um filme que deve ficar passando na cabeça dele o tempo inteiro. Logo depois a gente vê a Nebula, a Nebulosa, ela tá com muita raiva aí usando as adagas dela, e ela vai pra cima de alguém. Eu imagino que esse alguém seja justamente o Thanos, já que ela tá com muita raiva. Eu quero chamar a atenção para o plano de fundo dessa imagem aí, né? Esse lugar, esse ambiente que ela tá, porque ele aparece em outros momentos. Logo em seguida a gente vê o Ronin, ele tá com o arco e flecha dele, ele arma ali o arco e flecha, e a gente percebe que é o mesmo lugar da cena da explosão, mas aparentemente está antes da cena da explosão. Ele tá ali ainda com o dispositivo, com o relógio na mão, e as luzes vermelhas apontam que é o mesmo local. Logo em seguida a gente vê o Capitão América, ele fecha forte o escudo no braço dele, faz uma cara de dor, ele tá bem sujo, ou seja, ele está lutando, e aí peço para vocês repararem no plano de fundo novamente. Parece muito com o mesmo plano de fundo que a gente vê a Nebulosa ali. Então, parece ser uma batalha com várias pessoas ali ao mesmo tempo, então isso leva a crer que realmente essa é uma batalha com Thanos. Na sequência a gente vê o Homem-Formiga, a gente sabe que ele tá diminuto porque ele pega um lápis e empurra o lápis para cima, mas peço para reparar mais uma vez esse plano de fundo. Apesar dele estar diminuto, parece ser o mesmo lugar, então indícios de uma grande batalha mesmo aí, como aconteceu, por exemplo, em Wakanda e também em Titã. Não sei se isso será em Titã, pode ser que seja, mas não parece na Terra de jeito nenhum. Logo em seguida a gente vê todos os Vingadores reunidos, a gente vê que eles estão ali naquela cena do trailer passado que tá todo mundo caminhando. A gente percebe que tem a Nebula e também tem o Tony Stark nesta imagem aí. Mas é bom a gente sempre lembrar dessas pessoas que aparecem nas cenas, que no ano passado, quando a gente viu o trailer de Vingadores Guerra Infinita, o Hulk aparecia em Wakanda e ele não estava lá durante o filme, então é uma coisa que pode enganar muito a gente. Esse traje que eles estão usando em vários brinquedos que foram vendidos aí, constava a informação de traje de viagem espacial. Então provavelmente isso é uma tecnologia Stark, baseada na tecnologia PIM, para fazer com que todos possam viajar no tempo e conseguir fazer aí tudo que eles precisam fazer, provavelmente resgatando as joias do infinito para tentar vencer Thanos. Por último, a gente vê o Thor e ele chega e vê a Brie Larson, né? Vê a Capitã Marvel, ele invoca o machado dele, o Rompe Tormentas, ele olha para ela e fala que ele gostou dela, ele dá um sorriso para ela, ela devolve o sorriso. Eu acho que isso aí é uma análise de mercado, senhoras e senhores. Eles querem ver se Thor e Capitã Marvel são shippados pelas pessoas. Se as pessoas querem que os dois personagens mais poderosos do universo Marvel tenham algum tipo de romance entre eles aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as cenas que eu ressaltei pra vocês. Eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês gostaram do trailer, se vocês gostaram do vídeo, o que vocês repararam que eu não reparei. Vocês acham que minhas opiniões estão certas? Quais são as opiniões de vocês? Eu adoro sempre ler os comentários de vocês. Adoro mesmo e leio todos sempre que eu posso. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.